a gente vai aí aguardar mais um pouquinho, né, alguns participantes entrarem, mas de qualquer forma esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal da Alfa. Me apresentando, meu nome é Daniela, eu sou executiva de contas aqui da Alfa, né? A Alfa, que é uma consultoria Gold Partner aí da SAP. Estamos há mais de 20 anos no mercado, com mais de 160 clientes ativos. E temos aí uma parceria estratégica com o CRM One. O Paulo vai apresentar um pouco dessa solução para a gente, né? Quem quiser no final tirar dúvidas, complementar com alguma informação. A gente sabe como é importante, né, a gente ter uma plataforma que automatize todos os processos. Hoje em dia não adianta a gente ficar ali fazendo gestão na ponta da caneta, ou em Excel, planilhas. Então, como o Business One, ele é uma plataforma, uma solução tão robusta, a gente tem ali parceiros como o CRM One, que consegue ali integrar na sua totalidade e automatizar todas essas frentes. Então, Paulo, se você quiser já se apresentar e tocar aí, fica à vontade. Tá bom, obrigado, Daniele, boa tarde a todos. Bom, me apresentando então, sou Paulo Tomelin, né, sou um dos diretores da DW, fabricante do addon CRM One, e hoje a gente vai apresentar aqui para vocês a ferramenta, né, como um todo, para que vocês possam conhecer o que a gente tem de melhor aí hoje no mercado para ferramenta de CRM para o SAP Business One, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho, então, do CRM. Bom, então, o que é o CRM One, né? O CRM One ele é uma extensão que foi criada para o SAP Business One, né? Um add-on que a gente fala nesse mercado de SAP. E esse add-on, esse CRM, ele serve para potencializar o relacionamento com os clientes e também a integração das informações com o RP da empresa, né? Então, a gente consegue com ele potencializar esse relacionamento com os nossos clientes e aquela informação que muitas vezes acaba ficando em planilhas, em outros sistemas, num bloco de notas, ela também vai ser integrada com o RP, trazendo as informações para toda a empresa, tá? Bom, então quais são as áreas que a gente atende com o CRM One, né? A gente atende toda a parte de pré-vendas, pós-vendas, a parte de vendas, né? Integrações nós temos também dentro do CRM One, análises e relatórios, a parte de serviços, a parte de relacionamento com o cliente, cobrança e cadastros e leads, tá? Então a gente engloba todas essas áreas aí, né, dentro da ferramenta, tá? Por que o CRM é a melhor solução de CRM para o Business One, tá? A gente começa aqui sempre falando sobre a certificação do CRM One. O CRM ele é um produto certificado pela SAP, tá? Então, isso traz a segurança, traz a tranquilidade aí para o cliente que usa o SAP, de que ele vai estar adquirindo uma solução certificada, homologada pela SAP, tá? Então, a gente tem aqui a certificação em SQL, né? E temos também a certificação já na versão 10 do SAP no HANA, tá? Outra vantagem, né, é que a ferramenta ela é uma ferramenta exclusiva para o SAP Business One. Então, somente clientes que possuem o SAP Business One podem usar o nosso CRM. Isso também traz para o cliente, né, uma expertise em relação ao conhecimento do SAP Business One, tá? A DW, como fornecedor, conhece muito bem do SAP Business One, então nós sabemos de todos os processos internos, como que as informações são enviadas, gravadas nas tabelas, então isso traz também essa confiabilidade aí em relação à ferramenta, tá? O CRM ele também está disponível
para funcionar tanto no banco de dados HANA, né, quanto no banco de dados SQL Server. Então, independente da versão que o SAP do cliente está rodando, o CRM ele vai estar compatível com o SAP Business One, tá? Todos os dados do CRM One, eles estão em tempo real, tá? Então, quando a gente abre a ferramenta, e depois eu vou mostrar isso na prática para vocês, quando a gente abre a ferramenta, todas as informações de cadastros, pedidos, preços, estoque, produtos, tudo vai estar em tempo real com a SAP, tá? Esse é um diferencial da nossa ferramenta, né? Inclusive, a questão de impostos, né? Ela é calculada em tempo real no momento que o usuário está fazendo o pedido de venda ou a cotação de vendas, que é um processo bem complexo, né? Principalmente aqui no Brasil, onde os impostos têm uma combinação, enfim, para que traga esse resultado, esse valor. E o CRM One, ele usa todo o mecanismo padrão da SAP para fazer esse cálculo de impostos em tempo real para o cliente, para o vendedor, no caso, visualizar. A gente também tem, né, como diferencial, dashboards customizáveis, relatórios em Cristo, né? Tabelas simples e tabelas dinâmicas com filtros customizáveis, a possibilidade também de personalizar as análises em tempo real na tela de cadastros e documentos. Então, a ferramenta ela traz para o cliente e para o parceiro também uma flexibilidade muito grande nessa questão de relatórios, dashboards, análises. Então, a gente consegue trazer diversas informações do banco de dados do SAP em tempo real na tela para o usuário que está utilizando a ferramenta. Tá? O CRM também, né, traz uma vantagem competitiva, que é a questão da evolução contínua com a SAP. Então, conforme o SAP Business One vai evoluindo, vai tendo as suas atualizações, o CRM One, ele acompanha essas atualizações, tá? Então, se o cliente hoje está rodando a versão 10 na PL1 e decide atualizar a versão do SAP, tranquilo, o CRM vai funcionar tranquilamente, tanto na PL1 quanto na 2, na 3 e assim por diante, tá? Então, isso traz também uma economia, né, em relação à mudança na integração, a novos desenvolvimentos. Isso não vai ser necessário com o CRM One. A infraestrutura, né, do CRM, para o CRM, ela vai ficar dentro do ambiente do cliente. Então, sendo essa infraestrutura local ou em cloud, na nuvem, né, o CRM ele fica instalado no servidor do cliente. A gente traz uma ilustração simples aqui, mas bem objetiva, né, de um servidor com o CRM, o SAP Business One e o banco de dados. Então, significa que quando a gente instala, né, o CRM, ele vai ficar totalmente instalado dentro do ambiente do cliente, tá? As regras de segurança, de firewall, hardware, enfim, upgrade, tudo que for necessário, fica dentro do ambiente do cliente, tá? Então, o cliente decide como que ele vai fazer essas configurações e essa destinação de hardware, obviamente, né, que com alguns pré-requisitos aí que a gente passa no momento da instalação, tá? A gente tem, né, uma visão 360 graus do cliente, que a gente fala que ela já é possível de ser visualizada no primeiro dia de instalação. Como o CRM ele é uma ferramenta que roda, né, em cima do SAP Business One, com as melhores práticas, com as tabelas, com os campos, todos os padrões do SAP, a gente tem uma velocidade muito rápida na questão da implantação, tá? Então, uma das funções que é o cockpit, que a gente tem essa visão 360 graus, ela já pode ser usada, já pode ser disponibilizada para uso no primeiro dia de instalação. Instalei o CRM One, já posso
configurar o primeiro usuário, as permissões desse usuário, faço o login na ferramenta e eu já consigo visualizar todo o histórico de um ou mais clientes, né, dentro de um cockpit. E esse cockpit ele traz informações de todo o histórico do cliente, independente de quanto tempo essa base já existe, né? Então, se o cliente já tem um SAP há 10 anos, eu já consigo abrir esse cockpit e visualizar dados de 10 anos atrás, já no primeiro dia, tá? Essa informação, né, ela não precisa ser importada para o CRM, as informações estão todas dentro da base de dados padrão do SAP, e o CRM ele faz essa consulta dentro da própria base do SAP. Então, por isso que a gente não precisa fazer nenhum tipo de importação, trabalho de migração, nada disso, tá? Instalou, a informação está lá disponível, tá? Nós temos também um motor de e-mails no CRM que ele possibilita alertas personalizáveis por e-mail, né? Então, independente da tela que eu estou trabalhando ou do processo que eu estou executando, eu posso configurar, através das transactions do banco de dados, alertas via e-mail para que o meu cliente receba, para que o meu vendedor receba, o gerente, né, ou um diretor receba informações em tempo real. Por exemplo, fiz um pedido de vendas e eu quero que o meu cliente receba uma cópia desse pedido automaticamente. Eu posso utilizar esse recurso do motor de e-mails para que o cliente receba uma cópia do pedido de vendas, tá? Quais informações são enviadas nesse e-mail? Qualquer uma, o que vocês decidirem que deve ser enviado, tá? Porque essa função ela é completamente personalizável a nível de dados e de layout também, tá? Nós temos também um aplicativo mobile que funciona de forma online e offline, né? Então, o aplicativo ele é muito utilizado aí por equipes externas que ficam na rua, né? Que precisam fazer pedido em loco no cliente. Esse aplicativo, como ele funciona offline, eu posso fazer uma sincronização, sair para atender os meus clientes, independente se eu tenho internet ou não, e eu consigo fazer cadastros, pedidos, consultar produtos, preços, né? Então, a ferramenta offline, ela possibilita esse uso de maneira que eu, com internet eu consigo fazer e sem internet também, tá? As interfaces do CRM são 3, né? Então a gente tem aí o add-on do CRM que fica instalado dentro do SAP Business One no aplicativo client. Nós temos a versão web, né, que roda dentro de um navegador, e a gente tem um aplicativo que roda no celular, tá? Bom, quais são as abrangências da nossa solução, tá? A gente tem toda a parte de gestão de cadastros, características de cliente, né? A parte do cockpit que eu mencionei anteriormente. Nós temos a parte das oportunidades de vendas, onde eu consigo fazer prospecção em cima dos clientes que eu já tenho cadastrados, campanhas de marketing baseado em consultas personalizadas de clientes ou leads da minha base, né? Então, um exemplo de campanha aí a gente consegue fazer uma busca de clientes, por exemplo, que não compram há mais de determinado tempo e fazer uma campanha em cima desses clientes para poder reativar eles. A parte de follow-up de cobrança, então nós temos uma função também que gerencia os atendimentos de cobrança, ele abre atendimentos de cobrança para clientes inadimplentes de forma automática e encaminha para um responsável ou para o vendedor responsável pelo cliente, né? Com as informações daquele título que está vencido. Tem também a parte de metas de vendas, pedidos de vendas, né? Cotações de vendas, toda a parte de relatórios, tabelas dinâmicas, relatórios em Crystal, geolocalização através do aplicativo, né, onde eu consigo fazer os meus documentos, as minhas vendas, e o aplicativo ele grava a localização daquele usuário no momento da sincronização. Então, isso traz também uma rastreabilidade para saber se o
o vendedor está indo até o cliente fazer o atendimento, ou se ele está fazendo de casa, né, ou se ele está fazendo de um local remoto, ou do hotel, enfim, tá? Parte de integração, nós temos integração com a RD Station para fazer toda a prospecção através de e-mail marketing, hot sites, automações que existem lá dentro do RD Station, e também uma API, né, de integração para os atendimentos do CRM, onde o cliente ou parceiro pode desenvolver algum tipo de integração que se comunique com os atendimentos do CRM One. Tá? Consulta de estoque, toda a parte de atendimentos, onde a gente registra o relacionamento com o cliente, saque, né, de serviço de atendimento ao consumidor, retorno de mercadorias, atendimento de follow-up, de acompanhamentos, e a gente tem também uma agenda, uma gestão de atendimentos, depois eu vou mostrar na prática ali. E a parte de serviços, né, que normalmente é utilizado para assistência técnica, onde a gente tem o cartão de equipamento, chamado de serviço, contratos de serviços, né, para os vendedores ou pessoas que fazem essa parte de gestão de serviços ali, de chamados, poderem criar esses chamados, cartões, consultar, contratos, enfim, tá? Bom, eu vou agora para a parte prática da solução, tá? Para a gente poder ver um pouquinho mais do CRM na prática. Essa aqui é a tela inicial do CRM, que é o dashboard, né? Esse dashboard ele é totalmente customizável. O cliente ou o parceiro podem criar indicadores novos aqui, editar os indicadores que a gente entrega por padrão como um exemplo. E esses indicadores, eles trazem uma informação resumida, nesse primeiro momento que a gente está olhando aqui, né? E também pode trazer uma informação detalhada quando a gente clica em cima do indicador. Então, clico aqui em cima de atendimentos futuros. Ele trouxe aqui 4 atendimentos futuros, né? Trazendo algumas informações, algumas colunas aqui. E essas colunas também são personalizáveis. Então, vocês podem customizar quais colunas vão aparecer aqui e qual informação vai trazer nessa segunda tela aqui, tá? Assim como a gente pode fazer nos gráficos, né? Então, aqui eu tenho, vamos pegar um gráfico aqui de vendas, né? Aqui a gente tem um gráfico de vendas por vendedor. Então, eu clico nesse ícone aqui de detalhes e ele vai trazer aqui o vendedor, o ID do documento, a data do documento, o código do cliente, o nome do cliente e o total do documento. Tá, Paulo, mas eu quero trazer aí o item, a informação detalhada do item, da quantidade que eu vendi. Tranquilo, vocês vão colocar lá na consulta desse indicador essas colunas no comando SQL, ou comando HANA, e ele vai trazer para cá essas colunas também, tá? Uma outra informação legal aqui que a gente tem também nos indicadores, né, é que a gente consegue, por exemplo, criar aqui um terceiro nível, né, em alguns documentos ou cadastros, que a gente consegue navegar até o detalhe. Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo um indicador, que eu tenho a setinha amarela do código do cliente. Se eu clicar em cima dessa setinha, ele vai abrir o código do parceiro de negócios aqui, para a gente poder fazer algum tipo de alteração, atualização do cadastro, ou análise também, tá? Então, a gente consegue ter até 3 níveis de detalhe nesse dashboard. Bom, passando aqui para os menus, onde a gente tem as funcionalidades, né? A gente vem para o primeiro menu aqui, que é o Cockpit, que é a função que eu falei anteriormente, que a gente já consegue utilizar no primeiro dia, tá? Então, instalei o CRM One, ele vai estar disponível na web, já posso fazer meu login, né? Com o meu usuário devidamente cadastrado, e aqui no Cockpit eu já consigo fazer uma consulta dos clientes da minha carteira. Então, eu posso vir aqui, posso digitar parte do nome do meu cliente, ou eu posso buscar numa lista, né, os clientes que eu tenho em meu nome. Então, eu vou colocar aqui Maxitec, que é um parceiro de negócio exemplo da base de dados do SAP. Selecionei o cliente, e esse loading aqui que ele faz de 2, 3 segundos,
é um loading que ele vai buscar as informações em tempo real lá dentro do banco de dados do SAP e vai trazer aqui na tela para a gente, tá? Então, aqui a gente tem algumas abas, né? Selecionando o cliente, eu consigo ver aqui toda a parte de oportunidades abertas, oportunidades vencidas, cotações do cliente, pedidos do cliente, limite de crédito, se ele ainda tem, se já estourou, né? Títulos vencidos, que são as dívidas do cliente, são as notas em aberto, né? Consigo verificar aqui o que ele tem em aberto, o que está vencido, crédito do cliente também, os atendimentos e chamados de serviço. Nessa primeira tela, onde eu trago um resumo, tá? Esses títulos aqui, eles são clicáveis, então, por exemplo, tenho aqui 67 pedidos em aberto, né? Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o detalhamento desses 67 pedidos desse cliente que estão em aberto, tá? A gente consegue consultar. Aqui na segunda aba, a gente tem um comparativo entre esse cliente e outros clientes da minha base de dados, né? Então, eu seleciono o período aqui, por exemplo, de 1 ano, e aí ele vai fazer um comparativo de quantas vendas esse cliente teve no período e a média dos outros, né? Até para a gente poder conseguir comparar qual a importância desse cliente em relação à média dos outros clientes da nossa base. Na aba de atendimentos, nós vamos ter todos os fluxos ali que a gente fez de atendimento com o cliente. Então, fiz um atendimento de visita comercial, um pré-venda, um pós-venda, ou fiz lá uma cobrança no cliente, ou estou trabalhando uma oportunidade de vendas com follow-up. Todos esses históricos, eles vão aparecer aqui, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante que as empresas hoje, elas acabam não tendo a ferramenta correta para registro dessas informações e o vendedor, o usuário, acaba fazendo do seu modo, cada um faz do seu modo. Um conversa no WhatsApp e guarda lá no WhatsApp a conversa, o outro faz por e-mail, o outro anota num papel, numa agenda, né? E o que acontece com isso? A informação ela fica em posse do funcionário da empresa, fica em posse do vendedor. Se amanhã ou depois esse vendedor sai de férias ou até mesmo sai da empresa, ele leva a informação com ele, tá? E essa informação ela não pode ficar em posse do funcionário, né? Aqui a gente consegue trazer a informação para dentro do sistema, com todo o histórico do que está sendo negociado, conversado, tratado com aquele cliente, até mesmo para que um substituto, né, seja num período de férias, seja por motivo de doença, seja por uma saída da empresa, ele consiga, né, esse substituto consiga dar continuidade no que está sendo trabalhado aqui. Então, por exemplo, aqui, cliente reclama do produto, né? Aqui tem um histórico, aqui um outro, né? Então, aqui a gente vai trabalhando os históricos do que está sendo tratado com esse cliente, e esses históricos ficam disponíveis dentro do sistema para qualquer um que tenha acesso ao cliente, tá? No menu de vendas, nós podemos ver aqui toda a parte comercial desse cliente, então, quantas oportunidades a gente ganhou com ele, quantas a gente perdeu, quantas cotações em aberto foram ganhas foram geradas com esse cliente, quantos pedidos, quantas notas faturadas foram feitas para esse cliente, quantas devoluções o cliente teve, notas gratuitas, que são aquelas remessas ou de demonstração, ou bonificação, ou até mesmo, às vezes, uma nota de transporte, tá? A posição desse cliente no ranking, dentro do período que eu estou selecionando aqui em cima, o ticket médio desse cliente, que é a média de venda que eu faço para ele. Então, se o cliente me liga, né, para fazer um pedido, ou eu vou fazer um pedido lá em loco no cliente, eu sei aqui pelo cockpit que a média desse cliente é 60 mil reais. E aí esse cliente compra 10 mil, né? Isso já pode gerar um alerta para o vendedor, porque o cliente está comprando muito abaixo da média do que ele sempre compra. Então, pode ser um alerta de que esse cliente está comprando do concorrente, pode ter alguma coisa acontecendo aí. Assim como, se o cliente comprar muito acima dessa média aqui, também pode ser um alerta, né, para o vendedor entender por que ele está comprando tanto acima da média que ele sempre compra, né? Nem sempre significa que é bom, porque pode ser que o cliente esteja com algum endividamento, alguma coisa assim, e ele está
fazendo um estoque lá e está comprando um monte de todo mundo e depois não vai pagar. Então, essa informação aqui, ela traz uma visão para o vendedor bem interessante também. A data da última venda aqui do cliente, que foi feita para esse cliente aqui, né? E aqui embaixo a gente tem o top 10 dos produtos mais vendidos para esse cliente também, tá? Tanto em detalhe de item, quanto em grupo de produtos, tá? Na aba financeira, a gente consegue visualizar todo o histórico de pagamentos, se esse cliente paga em dia, se ele paga em atraso, se ele tem algum título em aberto, quais são as notas, há quantos dias está vencido, qual o valor da nota, o CNPJ que foi faturado. Então, aqui na aba financeira, a gente consegue ter uma ideia bem detalhada, né, em relação à parte de pagamentos, recebimentos aí desse cliente, tá? Na parte de serviço, a gente consegue consultar todos os chamados, contratos, cartões de equipamento, que são os números de série ou lote que a gente vende para esse cliente. Então, a gente tem um histórico completo aqui. Em características adicionais, eu tenho as características que eu posso atribuir para esse cliente. Então, posso criar aqui no CRM várias categorias e várias características distintas e depois classificar esses clientes como se fossem marcadores, né, para dizer quais são as características que determinado cliente tem, né, para depois fazer algum tipo de relatório ou até mesmo alguma campanha de marketing em cima de clientes com determinada característica. Na aba de detalhes do PN, a gente tem um resumo do cadastro dele, né, para consulta rápida. E nessa aba de análise, a gente tem a possibilidade de customizar outras visões, caso a gente não tenha aqui na visão padrão principal, tá? Então, por exemplo, né, quero visualizar aqui o desconto médio por produto que eu pratico com esse cliente. Nas abas ali que eu mostrei, não tem essa informação, mas vocês podem, né, o cliente pode personalizar essa informação e trazer no formato de tabela. Então, aqui um exemplo, né, o produto e a média de desconto, produto, média de desconto e assim por diante. Se eu quiser trazer aqui os produtos vendidos, né, separado por item, qual a quantidade que eu vendi de cada produto para esse cliente? Então, posso fazer aqui essa análise também, tá? Essa abinha de análise aqui personalizada, a gente pode trazer em qualquer tela do CRM One. No pedido, no cockpit, na cotação, no cadastro do cliente, em qualquer área que eu tenha uma operação aqui do CRM, eu consigo trazer essa aba de análise personalizada em tempo real, tá? Bom, depois disso a gente vem aqui para a parte de oportunidades, né? Onde nós vamos ter a oportunidade padrão da SAP. Uma coisa que é importante relembrar aqui, né? Eu falei já no início ali, mas é importante relembrar que todas as informações, todas as tabelas, cadastros, todos os dados, eles estão em tempo real com o SAP, né? Isso significa que a gente tem também todas essas informações nas tabelas e nos campos padrões do SAP. Então, quando eu faço uma cotação, quando eu faço uma oportunidade, quando eu faço um cadastro, eu estou fazendo essa ação dentro da base de dados do SAP. Então, a gente não tem um banco de dados intermediário, onde eu faço a informação, gravo ela, depois algum serviço sincroniza com o SAP. Não existe isso, tá? Eu tenho o CRM, tenho o banco de dados SAP e eu comunico esses dois lados diretamente, tá? Então, quando a gente fala aqui em oportunidade de vendas, a gente está falando da oportunidade de vendas mesmo lá do SAP. Se eu entrar aqui, né, e digitar uma oportunidade de vendas, por exemplo, Maxitec, dou um tab, ele já vai trazer todas as informações lá do banco de dados do SAP. Vou colocar em encerramento previsto em 120 dias, por exemplo. 120 dias, ele já coloca a previsão de encerramento. Valor potencial, vou colocar os meus interesses aqui que eu vou definir lá no meu SAP. Produto, quantidade, valor, né? Vou colocar aqui, então, R$45 mil. Adiciono esse item. Nível de interesse, eu defino aqui. E aí depois a gente tem todas as abas ali padrões que tem lá no SAP também, a aba geral, a aba de etapas, onde eu tenho as etapas do meu funil de vendas, né? A parte de parceiros, concorrentes,
o resumo, onde eu digo se eu ganhei ou se eu perdi, quais motivos, né? Tem anexos aqui também dentro da oportunidade para eu anexar um documento, alguma especificação, algo importante, relevante para essa oportunidade que eu possa consultar depois. E a gente tem também os campos de usuário do SAP, que a gente pode ativar aqui dentro dessa tela e também nas outras que eu vou mostrar depois. Bom, fiz essa oportunidade, preenchi aqui com informações básicas, né? A gente não vai entrar muito no detalhe de cada campo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre uma coisa mais operacional. É para vocês entenderem que a gente consegue fazer a oportunidade de vendas padrão aqui do SAP. E aí eu vou adicionar essa oportunidade. Deixa eu só vir aqui na etapa e colocar um follow-up. Aqui é interessante entender também que dentro da oportunidade a gente cria um follow-up, um acompanhamento automático, né? Através do CRM. Então, quando eu faço a minha oportunidade, eu crio um follow-up, um acompanhamento, para eu poder lembrar que eu tenho que ligar para o cliente, tenho que fazer uma reunião, tenho que fazer uma visita, né? Ou tenho que retornar uma ligação, enviar um e-mail, enfim. A gente vai colocar o que for necessário aqui. Então, vou colocar aqui, agendar visita presencial. Tá? Coloco aqui qual a data que eu tenho que fazer isso. Então, posso colocar para a data de hoje mesmo. Tá? E aí eu clico no botão adicionar. Quando eu adiciono essa oportunidade aqui, ela vai ser gerada aqui, né? 132. E se eu abrir o meu SAP, tá? O SAP está aparecendo aí. Daniele está compartilhando o SAP aí também? Tá sim. Legal. Então, aqui dentro da tela do SAP, eu posso vir em oportunidades, oportunidade de vendas, tela padrão do SAP, né? E aqui, se eu consultar a última oportunidade, a 132, é a oportunidade que a gente acabou de fazer, tá? Então, é importante entender esse tempo real de fato que acontece, né? Se eu entrar aqui na aba geral e colocar aqui teste SAP e vou atualizar a minha oportunidade, essa informação automaticamente vai vir aqui para a minha oportunidade na web também. Então, está aqui a informação que eu coloquei lá no SAP. E aqui é a mesma coisa, como eu acabei de mostrar. Se eu faço aqui, vai lá para o SAP e vice-versa, no mesmo milésimo de segundo, tá? Se acontecer algum tipo de problema na sincronização entre CRM e SAP, a mensagem já é exibida em vermelho aqui embaixo, com a mensagem do SAP. Essa mensagem pode ser um erro no próprio SAP, pode ser um erro na ferramenta, né? Ou pode ser um erro personalizado no sentido de um bloqueio de uma transaction, por exemplo. Campo tal é obrigatório. Então, esses bloqueios eles também aparecem aqui e eles travam, né, essa inserção dentro do SAP. Então, ele mostra a mensagem, eu preciso ajustar o que é necessário, né, e depois eu sincronizo lá, tá bom? Dentro dessa oportunidade, então, a gente vai fazer todo o processo, né? Todo o processo até o fim, e lá no final a gente vai marcar aqui se ela está encerrada, se está ganha, se está perdida, enfim, tá? Bom, depois dessa oportunidade gerada, a gente tem aqui um pipeline, né? Esse pipeline ele pode ser visualizado no formato visual, onde eu tenho todas as colunas aqui, cada coluna representa uma etapa do meu funil, e cada quadradinho desses aqui representa uma oportunidade de vendas, né? Então, a gente vai gerenciando essas oportunidades por aqui, a gente tem os somatórios, né? Tem alguns filtros que a gente pode usar também, filtro por status, por território, por cliente, por vendedor. Então, o gestor pode entrar aqui e consultar somente o pipeline de um determinado vendedor ou de vários vendedores ao mesmo tempo, tá? E aqui ele vai gerenciar, vai, né, utilizar para um informativo e uma ação em cima disso para fechar mais negócios, ok? Bom, essa parte de relatórios de tabela dinâmica eu vou deixar por último, porque isso a gente tem em todos os menus, tá? Então eu vou passar essa parte aqui, depois eu volto nela. Cadastro de parceiros de negócios, a gente pode cadastrar aqui os parceiros de negócio dentro do CRM. Esse cadastro é o mesmo cadastro do SAP, né? No momento que a gente instala o CRM, se o cliente já tem lá 50 mil parceiros de negócio cadastrados, ele já consegue cadastrar, consultar qualquer um desses 50 mil parceiros de negócio no primeiro dia também, tá? Porque a informação ela está dentro do banco de dados do SAP.
Então, como que a gente faz um novo cadastro aqui? A gente clica em cima de novo, e o CRM ele tem uma automação aqui para cadastro de parceiros de negócios, onde eu posso informar o CNPJ, e esse CNPJ vai ser consultado na base da Receita Federal e vai vir aqui para a tela de forma automática. Então, eu trago aqui a razão social, e-mail de contato, telefone, dados de endereços, né? Então, isso tudo é preenchido de forma automática para que o vendedor não precise ter o trabalho lá de ficar digitando e clicando nas telas. Então, tem essa automação aqui nessa tela, tá? E aqui a gente consegue consultar também cadastros já adicionados, né? Então, a gente consegue consultar, consegue alterar, consegue incluir novas informações. Aqui a gente tem os campos de usuário também, caso o cliente queira ativar esses campos de usuário na tela. E aquele botãozinho de análise também está disponível aqui, né? Cada tela pode ter as suas análises personalizadas diferentes. Então, se eu quiser entrar no cadastro do cliente e visualizar as notas faturadas para ele, eu posso ter essa consulta aqui e trazer todas as notas faturadas. Aqui nesse caso, a gente está trazendo por produto, então ele traz a nota, traz o produto, a quantidade, o preço praticado, qual foi o total que deu daquele produto, né? Se o cliente quiser também trazer aqui nessa tela a lista de DANFs, né, de notas fiscais eletrônicas que foram geradas para o cliente, é possível configurar, desde que o add-on fiscal gere, salve esses PDFs dentro do servidor do SAP, né? Então, é possível trazer aqui também, assim como qualquer outra informação, inclusive fiscal, contábil, de qualquer tabela que tenha lá dentro do banco de dados do SAP, tá? Passando aqui a parte de parceiros, né? Nós temos também a parte de vendas, onde eu consigo fazer cotação e pedido. Então, se eu entro aqui no menu de cotação, a tela é muito parecida com a da SAP, a posição dos campos, a forma de usar é muito semelhante da SAP. O cliente que adquire o CRM, ele também tem essa facilidade na questão de treinar e usar a ferramenta, porque quem já usa o SAP facilmente entra nas telas do CRM e já sai usando, porque a usabilidade é a mesma, tá? Praticamente a mesma, tá? Então, aqui, nome do cliente, vou preencher Maxitec, por exemplo, tem um tab. Primeira coisa que o CRM faz é consultar o histórico, né, de títulos vencidos desse cliente. Ele já avisa aqui em cima. Então, no início da minha cotação, eu já sou avisado, caso o cliente esteja devendo para a empresa, quantos títulos ele está devendo. Então, aqui já avisou. Esse cliente tem 31 títulos vencidos. Se eu clico aqui em cima, ele vai me mostrar o detalhamento desses títulos, nota, quantidade de tempo que está vencido, né? E aqui o vendedor já pode ter uma ação de, né, ou ajudar a cobrar esse cliente, porque ele sabe que o cliente está devendo para a empresa, ou tomar ação de repente, não vender a prazo, só vendo à vista. Pagou, recebeu, não pagou, não tem como te fazer essa cotação, esse pedido parcelado, tá? Então, é uma informação em tempo real que traz também, né, baseado no contas a receber do SAP, para o vendedor aqui. No momento que a gente vai selecionar o produto, né, a gente traz aqui a lista de itens, e nessa lista de itens eu já trago todos os produtos que eu configuro lá no SAP para mostrar aqui no CRM, eu trago aqui o estoque em tempo real, a gente traz o preço do produto baseado numa lista de preços, né? Se a base estiver em uma moeda em dólar ou em qualquer outra, o CRM ele trata através da lista de preços também, faz as conversões igualmente o SAP faz lá, tá? E aqui na pesquisa a gente consegue trazer também campos de usuário do item, né? Então, se no cadastro do item eu tenho alguns campos de usuário para trazer determinadas informações, por exemplo, uma cor, né, um tamanho, um código de referência externo, eu consigo trazer aqui para que eu possa pesquisar esses campos também, tá? Então, isso facilita bastante essa pesquisa aqui. Nesse ícone aqui de detalhes, a gente consegue ver outras informações relacionadas a esse produto, né, incluindo a foto aqui, se eu tiver a foto cadastrada.
Tenho também aqui a quantidade do produto em estoque, confirmado em pedidos, o que tem em compras ou em ordem de produção para entrar na base, né? Isso tudo aqui, tá, gente, assim, é consultado em tempo real, tá? Eu estou pegando essa informação, no momento que eu dei o clique, ele foi lá no SAP, buscou essa informação e trouxe aqui para gente. Então, eu sei que eu tenho, nesse momento, 435 em estoque, eu tenho 1.737 unidades desse produto aqui reservado em outros pedidos, e eu tenho em compras aqui 2.011 para entrar, tá? Se eu precisar saber a disponibilidade, as datas de disponibilidade desse estoque aqui, eu também consigo clicando nesse outro detalhe, onde ele vai mostrar para a gente qual o pedido que está reservando determinada saída, qual o pedido de compra ou ordem de produção que está reservando a entrada e qual a data dessa entrada. Claro que a gente tem datas antigas aqui, né, porque é uma base de demonstração, mas a gente tem todo esse histórico aqui conforme vai entrando e saindo o produto do estoque, tá bom? Bom, como que eu faço daí para selecionar, então, o produto? Eu clico na linha, né, igual o SAP, coloco a quantidade, o preço já vai vir aqui selecionado. Deixa eu ativar aqui mais alguns campos, a gente consegue ativar alguns campos em tela. Ativar aqui o valor total, tem desconto, preço após o desconto. Eu acho que é isso que eu preciso aqui. Concluir. Então, ele já trouxe aqui outras informações, ó. Né? E aí aqui eu já posso, então, clicar no botão confirmar, ele vai confirmar esse produto, já vai calcular os meus impostos em tempo real, né? Para os clientes que precisam dessa informação. Caso o cliente não precise dessa informação, a gente consegue desabilitar também para ficar um pouquinho mais performático, né? E não precisar calcular o imposto a cada inserção de produto. E assim a gente vai adicionando os itens no nosso pedido, tá? Existem outras maneiras de adicionar produto, onde eu tenho aqui a opção de copiar de cotações anteriores, onde ele vai listar aqui os itens que eu já vendi, eu já cotei para esse cliente aqui, e aí eu só vou colocando as quantidades aqui nos itens, né? E depois eu mando ele copiar para a nossa cotação, ele joga todos de uma vez só. Tem a opção também de importar uma planilha, então, se o cliente tem pedidos muito grandes, com né, dezenas de produtos ou centenas de produtos, ele pode importar através de uma planilha, e aí o CRM processa a planilha e joga todos os itens de uma vez só aqui, tá? Uma outra coisa legal que tem aqui no momento que a gente está fazendo a cotação é a questão da margem, né, de lucro do pedido. Então, se eu clico aqui em cima dessa moedinha, ele vai me mostrar o produto, o meu preço base, que é um preço definido, vocês definem o que é o preço base, né? Pode ser customizado através de uma tabela de preços ou através de uma query no banco de dados, o preço de venda e quanto que eu estou tendo de lucro em cima, né? Então, aqui eu estou trazendo o meu preço base versus o preço de venda que está menor, então ele está me dizendo que eu estou tendo um prejuízo na venda dessa cotação aqui. Né? E aí ele fica com a bolinha vermelha ali me dizendo, ó, tá tendo prejuízo nessa venda, tá? E aí eu posso entrar aqui, fazer o ajuste de acordo com, vamos colocar aqui um número maior, para a gente poder ter um lucro em cima da nossa venda, tá? Depois a gente tem alguns outros campos, né? Aqui a gente tem na aba logística, informações de logística, contabilidade, condição de pagamento, forma de pagamento, os impostos já calculados aqui, como eu tinha falado antes, né? De acordo com o código de imposto lá do SAP, e algumas outras informações que a gente tem na cotação. Feito o preenchimento aqui, eu já posso adicionar essa cotação, ele está pedindo aqui a data de validade, vou colocar a data de validade dela, até o dia 25, por exemplo. Clico no botão adicionar. Para adicionar a cotação, 389. Se a gente abre o SAP aqui e consulta as nossas cotações, a gente vai ter aqui a última cotação adicionada, que foi essa que a gente acabou de fazer, tá? Então, feita a cotação, a gente tem a possibilidade, né, de imprimir ela. Então, eu posso ter alguns layouts de impressão, vocês podem configurar através do Crystal Reports vários layouts de impressão, e a gente pode mandar também por e-mail. Então, se eu
preencher aqui, ou deixar automaticamente preenchido o e-mail do cliente, mais o e-mail do vendedor como cópia nesse e-mail. Clicar no botão enviar, essa tela vai enviar esse pedido, essa cotação, para o e-mail preenchido aqui, tá? Se a gente quiser só imprimir em tela para gerar um PDF, a gente clica no botão imprimir, e aí ele vai gerar um PDF numa nova aba, para a gente poder ou imprimir na impressora, ou salvar esse PDF, né? Fazer o que a gente precisa fazer. Então, aqui gerou um layout, esse layout é um layout de exemplo, né? Cada cliente pode ter o seu, pode ter mais de um também, não precisa ser um só, pode ter um layout em português, um inglês, um espanhol, por exemplo, tá? Depois disso, a gente pode copiar essa cotação para um pedido de venda. Então, copiar para PV, pedido de venda, vai gerar um pedido de venda aqui, preenche tudo automaticamente, eu só vou colocar a data da entrega desse pedido. Todos os campos são preenchidos exatamente iguais, aí eu já posso clicar no botão adicionar, tá? O que que acontece? Esse pedido ele já está gerado aqui no SAP, a minha cotação que estava aberta, ela já vai se encerrar automaticamente, e todo o relacionamento desses documentos, ele vai ficar dentro do padrão do SAP. Se a gente entra no SAP e coloca aqui mapa de relações, né, do SAP, já vai estar aqui o mapa de relações padrão do SAP, tá? Então, a gente não perde nenhum recurso padrão do SAP aqui com o CRM One. A gente acaba utilizando todas as melhores práticas e os melhores recursos que o SAP traz para a empresa, para que nenhuma rastreabilidade se perca, tá? Incluindo todos os logs de modificação por usuário, data, hora, fica tudo gravado no padrão, como se o usuário estivesse fazendo dentro do SAP aquela operação, tá? Bom, a gente tem aqui a parte de atendimentos, tá? Onde eu tenho relacionamento, eu posso abrir, então, atendimentos para controle dos processos, onde eu posso fazer o meu pós-venda, o meu pré-venda, a gente pode fazer o controle de visitas aqui, controle de reclamações. Então, é como se fosse um protocolo, né, de atendimento, como a gente está acostumado aí em qualquer empresa grande que a gente liga ou é atendido, e esse histórico ele vai ficando registrado aqui dentro para uma consulta futura, tá? Então, essas consultas, esses follow-ups, eles vão sendo armazenados, a gente pode passar de uma pessoa para outra, a gente pode passar de uma equipe para outra, e gerenciar isso aqui através de uma agenda de atendimentos, que é um calendário que o CRM tem aqui, né? E também através de uma visão Kanban, que a gente pode filtrar ou agrupar de maneiras diferentes. Aqui eu estou agrupando por tipo de atendimento, eu posso filtrar aqui, agrupar por classificação, por prioridade, e aí a gente tem um Kanban, como se fossem post-its na tela, né? Que a gente consegue saber qual a tarefa, qual atendimento que a gente tem para fazer em cada um desses aqui, tá? Tem alguns filtros também, enfim. Bom, depois do relacionamento aqui, eu estou passando um pouquinho mais rápido para a gente poder abrir um tempinho de perguntas, né? Aqui na parte de serviços, a gente consegue fazer todo o chamado de serviço, cartão de equipamento, contrato de serviço, né? Em análises gerenciais, a gente tem alguns relatórios em tela. E aqui a gente tem possibilidade, dentro do CRM, de personalizar relatórios e tabelas dinâmicas, tá? Então, caso o cliente queira construir seus próprios relatórios, seus layouts de impressão, seus relatórios impressos, tá? Ele pode construir esses relatórios, ou a consultoria que atende ele, no caso a Alfa, pode fazer também esses relatórios sem dependência alguma da DW, tá? Então, a gente entrega a funcionalidade, entrega os manuais, a gente tem vários manuais disponíveis no nosso site, temos vídeos explicativos também mostrando como fazer, e o cliente e o parceiro podem criar e gerar esses relatórios de forma ilimitada aqui dentro do CRM, sempre buscando informação na base de dados do SAP, seja SQL ou seja HANA, tá?
Bom, gente, assim, eu acho que eu consegui mostrar para vocês aqui uma boa parte do que a gente tem de funcionalidades. É claro que o tempo é um pouco curto, né? A gente não consegue mostrar detalhe do detalhe, mas a gente tem vários outros detalhes, várias outras funcionalidades que a gente pode trabalhar aqui. E aí vai depender, claro, da necessidade de cada cliente. A gente trabalha isso, a gente conversa com o cliente, a gente faz a demonstração, né? Tira todas essas dúvidas, esclarece muito bem isso antes de qualquer formalização de venda do CRM One, tá? Eu vou abrir aqui um tempinho, a gente tem aí mais 10 minutinhos. Eu vou abrir um tempo aqui para que vocês possam me questionar alguma coisa que precisam ou alguma explicação que não tenha ficado muito clara. Então, abro para vocês aí poderem questionar. Isso, pode mandar aqui no chat mesmo, se tiverem alguma dúvida. E eu também vou aproveitar esse espaço, né? Porque, assim, por mais que seja uma ferramenta bem completa, né, em termos de funcionalidade, deu para perceber que ela é super intuitiva, né? E como que funciona o licenciamento do CRM One? Perfeito. Bom, o licenciamento do CRM One ele é por usuário, tá? Então, de acordo com a quantidade de usuários que cada cliente precisa, a gente vai ter uma tabela de preços, né? E esses clientes recebem, então, essa proposta do licenciamento por usuário. Se o cliente tem 10, 20, 100, 50, né? Cada faixa de usuários tem um valor diferenciado. Então, quanto mais usuários, menor o valor por usuário. O licenciamento ele não Legal. requer uma licença professional, nem uma licença limitada do SAP para uso, tá? Então, não precisa ter uma licença dessas para usar a ferramenta. A gente tem a licença de integração apenas e a licença do CRM One, e com isso é suficiente para que o cliente possa utilizar a ferramenta, tá? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui. Meu SAP estava em SQL e passei para HANA. Como fica? Basta agendar a atualização com a DW, o pessoal vai fazer esse agendamento. Assim que o CRM, que o SAP já estiver migrado do SQL para o HANA, a gente entra, faz a instalação, a configuração e o cliente segue utilizando no mesmo dia. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, falando em integração. É possível integrar com o e-commerce na plataforma Magento? Vamos lá. Como o CRM ele utiliza o mesmo banco de dados do SAP, essa integração ela é possível, mas aonde que essa integração vai ser feita? Vai ser feita entre o e-commerce e o SAP, tá? Não precisa envolver o CRM, porque o CRM ele vai enxergar a informação do pedido, do cadastro do cliente lá dentro do SAP. Então, se você tem o e-commerce e precisa jogar a informação do e-commerce para aparecer aqui no CRM, você vai, na verdade, jogar a informação, integrar esse e-commerce com o SAP, né? E o CRM vai enxergar a informação dentro do SAP. Tá? Então, tudo no padrão do SAP, vocês podem usar as APIs de integração da própria SAP, documentação da própria SAP, Service Layer, né? Então, tudo é padrão SAP. Perfeito, Paulo. E quanto tempo leva, em média, aí, essa implantação? Tá. Varia de cliente para cliente, tá? Por quê? Porque cada cliente vai ter as suas funcionalidades que ele vai utilizar. Se a gente for falar de uma implantação padrão, com as funções padrões do CRM, né? Considerando que o SAP já está implantado, o cliente já faz pedido, ele já usa oportunidade, já faz cadastros, né, dentro do SAP, essa implantação ela pode levar de 1 a 3 semanas, a 4 semanas no máximo, tá? Então, considerando esses mecanismos padrões, as funções padrões, de 1 a 4 semanas o cliente já consegue estar com o CRM implantado, rodando e utilizando no seu dia a dia. O que vai variar, né? Vai variar a questão de o cliente quer aqui mais 10 dashboards, né? E esses 10 dashboards eles envolvem consultas complexas. Então, cada consulta vai ter um tempo onde a consultoria vai precisar desenvolver, ou o próprio cliente vai precisar desenvolver, e esse tempo é um tempo que a gente não consegue mensurar, tá? Mas dentro do padrão seria de 1 a 4 semanas.
Aí ali é rápido ainda a implantação, né? É bem rápido, Tratando de até a questão tecnologia, né? de... Exato, porque a gente instala, né, e o CRM ele já vai ler todas as informações no formato padrão do SAP. Então, vou cadastrar um PN, né? O que que acontece? O CRM ele já lê lá a série de numeração, grupo de clientes, quais são os projetos disponíveis. Então, ele já pega todo o padrão que está no SAP e mostra na tela para a gente utilizar. Certo. Eu vou tirar só mais uma dúvida aqui. Eu não sei se você chegou a comentar assim na apresentação, mas é possível buscar dados de tabelas dos usuários para consulta? Sim, como a gente consegue criar esses indicadores, esses relatórios a nível de consulta no banco de dados, a gente consegue criar esse comando SQL, esse comando de busca, de forma livre, tá? Então, se a gente quiser buscar uma tabela de usuário, uma tabela de plano de contas, uma tabela lá da área de compras da empresa, a gente consegue fazer, tá? Quero fazer uma consulta no meu estoque, no meu MRP, tranquilo. A tabela estando lá no SAP, a informação estando no SAP, você vai fazer a consulta e vai trazer a informação em tela, tá? Então, isso é completamente viável e bem tranquilo de fazer, tá? Maravilha. Gente, mais alguma pergunta? Quem quiser pode mandar aqui no chat. A gente só tem mais 4 minutinhos. De qualquer forma, se tiver alguma dúvida posteriormente, podem entrar em contato tanto comigo quanto como com o Paulo também, né? Para a gente poder esclarecer. Os nossos contatos também estão ali no LinkedIn. E-mail, se você quiser deixar seu e-mail também disponível, né, para entrar em contato, Paulo, fique à vontade. Uhum. O e-mail da DW aqui para entrar em contato em relação ao CRM, comercial@dw.com.br, tá? A gente vai receber o e-mail de vocês, vai tirar as dúvidas, vai, se precisar agendar a demonstração junto com a consultoria. Então, podem mandar e-mail, não tem problema, tá? Se tiver dúvidas, se tiver alguma RFP para a gente preencher, a gente faz tudo isso aí para deixar o cliente bem tranquilo em relação ao que o CRM tem e o que ele também não tem, tá? Isso é importante também, tá? Perfeito. Enquanto a Bom, gente não tem perguntas, eu vou aproveitar aqui, Daniele, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar só a carinha do, do aplicativo, perfeito. para a gente poder dar uma olhadinha. Deixa eu sincronizar aqui meu celular com a tela. Vou pegar aqui. Então, aqui a gente tem Estamos o vendo já. aplicativo, tá? A gente tem o aplicativo aqui, né? Ele tem uma tela inicial aqui com dashboard também. Esse dashboard não é tão customizável que nem na web, mas traz algumas informações legais. A gente consegue trazer aqui cadastro de parceiro, pedido de venda, cotação de venda, o próprio atendimento, agenda de atendimentos, as oportunidades de vendas, e também a gente consegue fazer relatórios customizados aqui. É claro que são relatórios e informações mais enxutas, porque a gente está falando de uma tela menor, né? Um aparelho telefone. Mas a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Pedido de venda, então a gente tem a lista de pedidos, a bolinha ali indicando se a data tá vencida ou não, se a data é do dia. A gente pode fazer novos pedidos, selecionar o cliente aqui, né, pegar a própria Maxtec que a gente tinha visto lá, Maxtec. Ele já faz uma pesquisa em tempo real ali das informações. Então, aqui tem o produto, ele já traz a foto dos produtos ali, a gente consegue clicar no botãozinho mais e menos aqui para adicionar o item, faz a adição dos produtos, conclui, né? E aí depois a gente clica no Vzinho lá em cima, e aí o CRM Mobile, né? Ele vai sincronizar esse pedido com a base de dados do SAP e vai nos disponibilizar lá dentro do SAP esse pedido e aqui na web também, tá? Então, o aplicativo ele é bem legal também, né? Outro tempo que a gente tiver, a gente pode focar um pouco mais no aplicativo, mas a gente consegue fazer todas essas operações aí e sempre sincronizando aplicativo, web e SAP, tá?
E ele faz essa sincronização quando estiver com a internet, mesmo trabalhando offline também. Exato. Quando a gente está com internet, eu vou clicar no Vzinho, ele já vai sincronizar o pedido diretamente. E quando eu estou offline, ele vai me mostrar, vai dizer que eu estou offline, vai salvar ali dentro do telefone. E quando a gente estiver conectado na internet, a gente clica no botãozinho ali para sincronizar e ele manda o pedido para o SAP, tá? Então, tudo no mesmo padrão do SAP também. Perfeito. Bom, acho que é isso, Paulo. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi super didático, né? A ferramenta Legal. já ajuda, né? Ela é bem intuitiva. Mas esse conteúdo ele vai ser disponibilizado no nosso canal, então quem quiser acessar a qualquer momento também vai ter disponível. E obrigada aí pelos participantes também que ficaram até o final. Tá bom. Eu agradeço a todos aí, agradeço a Alfa pela oportunidade, tá? E a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Perfeito. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até, tchau.